Olá, slasheros do Máscaro de Hockey. Olá, slasheras da Máscara de Rockwell. Eu sou Otávio Gast, aqui é o Super 8 e... Olha aí a parte 4 revisando a franquia Sexta-feira 13 chegando na área. Nesses vídeos eu tô fazendo uma espécie de documentário sobre a franquia, contendo um resuminho sapeca pra quem não viu tudo, pra quem não lembra, ou pra quem não viu um episódio sequer conseguir acompanhar tudo de boaça. Além de mostrar também como o filme foi feito, de onde veio a ideia, como tudo se desenrolou e muitas curiosidades. Tudo certo então pra gente partir logo pro capítulo 7, que virou um filme de Askman, sem querer, querendo, e o 8, quando o Jason finalmente decidiu sair de Crystal Lake pra dar um passeio em outro lugar. Joia! Mas antes da gente partir pro filme 7, teve algo que aconteceu nesse meio tempo entre o filme 6 e o 7. A Paramount estava numa onda de expandir suas franquias na TV. Então contataram um produtor de Sexta-feira 13, Frank Mancuso Jr., para que ele trouxesse essa marca para o jogo. Na verdade, não teria nada a ver com os filmes de Sexta-feira 13, além do título e do produtor. Tanto que no Brasil chegou com outro título, A Loja do Terror. O que, convenhamos, tem muito mais a ver, já que a série criada por Mancuso e um tal de Larry B. Williams tratava sobre uma loja cujo dono fez um pacto com o diabo, que concedeu a ele imortalidade e grande riqueza em troca da venda de antiguidades amaldiçoadas. Aí, quando ele se nega a vender uma boneca do mal para uma menininha, interpretada pela talentosa atriz e diretora Sarah Polley, enquanto ela ainda era uma pichototinha, ele morreu e perdeu a alma, deixando a loja de herança para os dois sobrinhos, que descobrem esse telengotenga todo de maldição e tentam recuperar os objetos do mal vendidos pelo tio antes que eles causem o pior por aí. A série teve 3 temporadas com 26 episódios nas 2 primeiras e deveria seguir assim até a 5ª temporada, se encerrando com os protagonistas conseguindo quebrar a maldição de vez. Mas no episódio 20 da 3ª temporada foi precocemente cancelada e ficou por isso mesmo, sem um devido final. Mas não foi por baixa audiência não, viu? Mas sim porque a série era transmitida em horário nobre e a violência que tinha, que não era lá grandes coisas, mas ultrapassou a tolerância daquela época. Aí um grupo influente de religiosos começou a ir atrás dos anunciantes ameaçando o boicote e... pimba, conseguiram matar a série. Eu não vou revisar os episódios porque são 72, mas eu dei uma olhadinha rápida e achei bacana. Datada, limitada, mas o conceito é bem da hora. Pra quem ficou curioso, eu não encontrei nenhum meio oficial de assistir, então só no downloadão da galera mesmo. Bom, agora sim, vamos lá voltar pros filmes de Sexta-feira 13 de verdade. A ideia era que o Jason Voorhees e o Freddy Krueger aparecessem juntos pela primeira vez em Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. Mas a Paramount Pictures, detentora dos direitos de Sexta-feira 13, e a New Line Cinema, detentora dos direitos de A Hora do Pesadelo, não conseguiram chegar num acordo. Então teriam que substituir essa ideia e fizeram umas adaptações e pensaram: o Jason já virou um monstro sobrenatural mesmo, então por que não colocar ele contra uma mulherzinha com poderes paranormais que nem a Carrie a Estranha? A ideia é boa? Eu não acho. Mas podia dar certo? Podia. E deu? Não muito. O roteiro foi parcialmente escrito por Daryl Hannay, até que o seu agente, por conta própria, bancou o espertinho pra cima do produtor Frank Mancuso Jr., dizendo que seu associado não escreveria mais uma linha do roteiro se não recebesse um cascalho mais generoso. No que o Mancuso disse: beleza. E demitiu o cara. Então o roteiro foi completado por um roteirista desconhecido. Pois é, nessa época tava rolando uma greve dos roteiristas e alguém furou a greve para terminar esse roteiro. E como não queria ser identificado, acabou sendo creditado sob o pseudônimo Manuel Fidelo, cuja real identidade permanece em segredo até hoje. Já para ocupar a cadeira da direção, Tom McLoughlin não teve suas ideias aprovadas e aí decidiu partir para outra. Então, sabe-se lá por quê, convidaram para dirigir o até então maquiador John Carl Buechler, que tinha até dirigido 2 filmes em B, que com um orçamento de 2,8 milhões de dólares e um prazo ridículo, deu jeito de preparar, escalar elenco, filmar, editar e fazer a pós-produção em cerca de 5 meses para conseguir lançar o filme em 13 de maio de 1988. No Brasil, a data foi 13 de outubro do mesmo ano. Alguns meses após o Jason ser aprisionado no fundo do Lago Cristal, ou Crystal Lake, uma pivetinha chamada Tina ouve o pai batendo na mãe, sai correndo de casa, que fica à beira do tal lago, e entra num barco. Então, quando o pai aparece pedindo desculpas, ela deseja com todas as forças que ele vá tirar uma soneca no colo do capeta, e com uma encarada trevosa faz o pier inteiro desabar, mostrando que ela tem poderes de telecinetics. Claro, ela se arrependeu no mesmo instante e ficou traumatizada. Aproximadamente de 7 a 10
10 anos mais tarde, mesmo tendo passado por várias internações, nada dela melhorar do trauma. Então, o psiquiatra da moça decide tentar um novo recurso: levar ela de volta para casa da infância para que ela aprenda a lidar com a culpa. Tudo balela do homem. O que ele queria era atazanar a moça o máximo possível para ver se ela fazia as coisas sair voando. Só que essa guria é o chilique em forma de gente. E aí fica putinha, sai de casa dando piti, chega no pia, sente uma presença no lago e achando que é o pai dela, vai na fé. Ela então faz força para peidar e acorda quem realmente adormecia nas profundezas do Lago Cristal. Quem? Adivinha? O Jason! Exatamente. Nesse momento ela vê o coiso se apavora e o Windows dela dá tela azul. Ao acordar, ela diz que viu um besta fero saindo do lago, mas quem acredita nesse negócio? E agora que foi novamente liberto por gente idiota fazendo idiotice, o Sr. Voorhees, todo descatembado, mas ainda brucutu que só ele, se prepara para fazer sua festinha particular na festa dos outros. É porque na casa vizinha, jovens estão se preparando para comemorar um aniversário. Nesse meio tempo, o primo do aniversariante conhece a Tina Chiliquenta e chama ela pra festa. Lá ela conhece um monte de adolescente a granel, que a gente não vai nem entrar em detalhe quem é quem, porque foda-se. Descobre que também é capaz de ter visões do futuro, faz raiva a uma mocreia que queria dar uns pega no bonitão que queria dar uns pega nela, fica magoadinha e sai pela porta dando piti. Agora, enquanto a festa segue solta, o Jason ficou puto que não foi convidado e tratou de encontrar o aniversariante e a namorada dele no caminho. E aí já lasca o pimba na namorada do aniversariante com um pedaço de ferro, e é ótimo que ele tira o ferro e a atriz só se liga de fazer o movimento 3 séculos depois. E logo em seguida, quem se ferra é o próprio aniversariante, que corre 3 léguas à toa porque o Jason tá com a pontaria em dia e consegue acertar a distância. Depois, seguindo a caminho da festa, o Jason encontra mais um casal acampando e aproveita para dar mais uma praticadinha na arte dos matamentos. Atravessa a mão no peito do carinha, é uma mão pontiaguda essa, né? Quanto à mina, ele aproveita que ela já tava guardadinha num saco de dormir e taca ela na árvore com saco e tudo. Tem que economizar as calorias porque ainda vai ter muito jovem besta para dar fim. No dia seguinte, Tina Chiliquenta volta lá pra casa, procura o Brunitão, toma uma provocada da mocreia, tora o colar dela com o poder da mente e pratica a sua especialidade, que é abrir a porta e sair correndo. De volta à sua cabana, diz pro doutor que tá tendo visões, mas como ele não acredita, ela dá mais um piti, ruma uma TV nele com o poder da mente e adivinha? Abre a porta e sai correndo. Quase! É porque antes o bonitão apareceu no meio do caminho. E agora, depois de um filme 6 sem peladice alguma, a franquia volta às origens com esse casalzinho que decide nadar como vieram ao mundo e servir de esmeril pra lâmina do Jason. E agora o teletransporte se tornou oficial na franquia. O Jason abre uma nádega na cara desse sujeito e foi só o tempo da mina dar um mergulhinho pra o Jason já aparecer dentro do lago, do ladinho dela. E pra compensar a falta de peladice no filme anterior, aqui o diretor fez questão de mostrar o que pôde. Pode então contar com Fonfon, com Popô, com Pepé Felpuda. Pelo plano que ele fez, tentou mostrar até o escapamento da moça. Se não conseguiu, foi porque tava escuro. Mas beleza, essa mina também acaba tomando um baita caldo e vai conhecer Jeová. Enquanto isso, na festa tá aquele Lessencré chato de Quero pegar fulano, tô de mal de você, vou fazer ciúme do cicrano, quero fazer nheco-nheco. Nisso, a Roberta Miranda aí se emperiquita toda pra impressionar os hominhos, só pra encontrar um corpo no meio do caminho, fugir pro celeiro e brincar de esconde-esconde com o vilão. Mas como ele é campeão mundial nessa traquinagem, vence a partida e despacha a Robertinha pra terra do paletó de madeira. Mas agora, pessoal, tem 3 casais na fulquilância nutritiva ao mesmo tempo. Aí o Jason vê isso e fica num deslumbre só, assim, ui. Então ele amassa, fura, corta, lasca, uma pausinha pro clichê do gato troll e sacode. E só quem fugiu desse trelelê foi a nojentinha que estava atrás do macho, que por sua vez estava atrás da Tina, que por sua vez nesse meio tempo já tinha dado chilique, fugido, batido o carro e voltado. E ainda de lambuja provocou a morte da própria mãe, que saiu para procurar ela e encontrou foi o coisa ruim, quando então é feita de escudo humano pelo Dr. Biloura e é atravessada por uma lança. Mas se você ficou bolada com esse médico vagabundo, relaxe que o assassino dá uma lição nele com uma serra no bucho. E acabou? Não! A Chiliquenta encontra o corpo da mãe, o corpo do resto do povo tudo e parte pra enfrentar o Jason. Agora sim ela vai fazer alguma coisa de útil. Jason versus Tina, brucutulância versus chilique, teletransporte versus premonição, imorribilidade versus
Telecina, poder da mente. Ela sai na frente invocada na Era Venenosa, amarra o bicho com os pedaços de raiz, mergulha ele numa poça de todinho vencido e puxa um fio do poste pro Lazarento sentir na pele o que o Lazier Martins sentiu quando chamou o Pederneiras pra ver um negócio ali. Agora a Chiliquenta se esconde na casa e o Jason ressurge atravessando a janela pra incentivar o comércio local de vidraças. Tina fecha a porta, Jason abre a porta. Tina sacode um sofá, Jason rebate o sofá. Tina ataca um vaso de planta com a cabeça arrancada e se não saísse correndo pela porta eu seria o Capitão Planeta. Mas Jesus segue implacável e recebe uma varandada no cabeçote. Eu matei ele. Matou não, fia? E quem descobre isso da pior maneira possível é a Cebozinha ao tomar uma machadada no meio da fuça. Rola um pega-pega nervoso, sobem a escada, Jason toma uma lustrada, cai da escada, eles descem, o Jason arromba, eles tentam fugir, o Jason pega, a Tina grita, o Jason catuca o chicote do moço, ela usa o poder da mente pra apertar a máscara, sai creme de baunilha, a máscara explode, a careta putrefata aparece, lustre explode, cabo desce, enforca o monstro, o chão pipoca, ele se estabaca, ela acode o crush, o Jason puxa, ela prega, ele desprega, até que finalmente ela dá um banho de gasolina no mardito, faz um churrasquinho de bicho ruim, colhe o pé de pano e pimba tudo. Acabou? Coisa nenhuma. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, mas aqui a gente tá falando de Jason Klimber. Sou eu! Um exemplo de perseverança, um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Aí dá um chega pra lá na Tina, dá um chega pra lá no mancebo e agora não há nada que possa detê-lo. Ha! Vocês não sabem, mas quando um roteiro é mequetrefe, ele pode fazer qualquer coisa. E assim, Tina faz força pra estourar as hemorroidas tudo, invoca o defunto do seu pai, que tá bem conservado, que é uma beleza, deve ter formol nesse lago. Aí o pai zumbi garra o pescoço do Jason e ruma ele de volta pro cárcere aquático. Acabou? Acabou sim, agora acabou mesmo. Por enquanto. A atriz Carrie Noonan, que fez uma das monitoras mortas no filme anterior, o sexto, foi encaminhada por sua agência para fazer um teste para protagonista de um filme chamado Birthday Bash, ou Festa de Niver, no qual um serial killer chamado Ethan luta contra uma garota com poderes poder da mente. Aí durante o teste ela brincou. É sexta-feira 13 aí? Eu já tive num desses. E não é que ela tava certa? E aí, como ela já teve num desses, não foi escalada. Birthday Bash foi o título provisório de Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. E pelo que me consta, não era uma referência a uma música do David Bowie. Mas, curiosamente, no futuro, o Bowie lançaria uma coletânea chamada Birthday Bash 50th. Já a atriz Martha Culber chegou a ser contratada para o papel, mas acabou sendo dispensada quando o diretor descobriu que ela já havia feito um papel no filme 2. Ela era a namorada fuquilante que morre junto com o namorado, inclusive é aquela que o irmão mochileiro caçador busca e acaba morto no filme 4. Então, sem escolha por causa do prazo apertado, mesmo que a personagem tivesse 17 anos, quem acabou assumindo o papel foi Lar Park Lincoln, de 26 anos, que teve que se entupir de maquiagem para parecer 9 anos mais nova. C.J. Graham, que fez o Jason no filme 6, deveria voltar nesse set, mas o diretor John Carl Buechler ficou impressionado com a performance do ator e dublê Kane Hodder em Condenação do Além, onde ele come minhocas vivas. E aí o diretor insistiu para que os produtores trouxessem ele para cá para esse filme. Acabou que o Kane Hodder se deu tão bem com o trampo, realizando todas as acrobacias perigosas com maestria, que viria a reprisar o papel do Jason por mais de um filme. 4, para ser mais exato, já que ele volta também nas partes 8, 9 e 10. E só nesse filme, Kane Hodder passou por uns bons bocados, viu? É queda, porrada, telhado caindo na cabeça, mas eu separei um top 3 pelejas do Kane Hodder. Em terceiro lugar, a cena do saco de dormir. Obviamente, na hora da pancada, a atriz não estava ali dentro, mas ali tinha um manequim que pesava aproximadamente uns 45 quilos. Os maromba de plantão devem estar pensando... Ah, só isso? É mesmo molezinha? É, mas fazer aquele movimento por repetidas vezes, por causa das tentativas para acertar a pancada com o impacto certo, e porque a cena era mais longa e acabou sendo encolhida, só de pensar minha lombar já dá uma loa. Em segundo lugar, o Hodder passou perto de ter uma queda fatal quando ele desaba da escada. E a cabeça do homem por pouco não acertou um dos degraus. E o top 1 peleja foi ser incendiado. Naquela época, esse tipo de filmagem era conseguido com truques de sobreposição e tal, mas aqui decidiram fazer o negócio à vera, claro, com a devida proteção. E com isso, inclusive, os bateram um recorde de queima controlada ininterrupta na tela mais longa da história de Hollywood Sons. Hodder passou 40 segundos debaixo de fogo. Durante as filmagens, o camarim de Kane Hodder ficava um pouquinho
mais afastado e, para chegar, passava por uma estrada de terra. Certa noite, as filmagens terminaram às 2 da manhã, aproximadamente. Foi quando alguém se aproximou e perguntou se ele fazia parte do filme. A ver pela sua aparência, ele achou uma pergunta tão cretina que decidiu não responder. Aí, quando o cara repetiu a pergunta, o Kane apenas grunhiu pra cima dele, que disparou com mais de 1000 correndo e tropicando. No dia seguinte, o diretor John Carl Buechler perguntou se o Kane teria visto o xerife local quando voltou pro camarim. É porque ele ficou de passar aqui, mas não apareceu não. É porque o Kane botou ele pra correr. Isso parece meio fic, mas como é uma fic das boas, aí eu resolvi manter no vídeo. Como de hábito nessa franquia, esse foi mais um filme com o qual o órgão de classificação indicativa MPAA pegou pesado. Por exemplo, era pra gente ver a cara da Roberta Miranda esfaqueada no galpão, o corpo do Doutor Doidão sendo partido ao meio na floresta, mais porrada na cena do saco de dormir, como eu falei, o machado no rosto do carinha que ia nadar com os balangandã pegando o sereno, dentre outros trechos de violências que foram limados. E qualquer expectativa de ver tudo isso numa versão sem cortes do diretor foi frustrada quando a Paramount revelou que destruiu todo o material bruto. A máscara do Jason nesse filme foi feita a partir de um molde da máscara original de Sexta-feira 13, parte 3, mas recebeu alguns updates. Além dos danos que o Jason recebeu nos filmes anteriores, o corte do machado no filme 4, capítulo final, e o dano da hélice no filme 6, Jason Vive, as bordas da máscara foram diminuídas para fazer com que mais da maquiagem pudesse ser visto. O diretor John Carl Buechler não se entendeu mesmo com a produtora associada Barbara Sachs, que debutou aqui na franquia cheia das ideias, mas não boas ideias para um filme de terror. Ela vinha com essa pretensão de fazer um filme que ganhasse prêmios. Conhecia nada, né? Sexta-feira 13, né, essa tia? Então, nem o diretor curtia a vibe dela, nem ela curtia as ideias do diretor. O que inclui manter o Jason sem máscara durante alguns bons minutos ali na conclusão. Ela vetou essa ideia porque achava a maquiagem tosca e feia, mas felizmente o John filmou assim mesmo nas costas dela. Mas durante a sequência final, aí não teve jeito não. John queria que o pai da Tina saísse da água todo chechelento, porque ele estava ali há bastante tempo. Mas a produtora achou repulsivo e descartou essa ideia, exigindo que o diretor filmasse o ator com uma laminha na cara só, o que o diretor considerou um conceito bem inferior. E convenhamos, é mesmo. E a contagem final de corpos de Sexta-feira 13 em parte 7, A Matança Continua, é 17, incluindo o pai da Tina lá no início do filme e o Jason. E poderia ter uma morte a menos, tá? É que a mulherzinha que é arremessada pela janela originalmente teria o bucho aberto com um facão, mas a filmagem não ficou boa. A prótese por baixo da camisa tava dando muito na cara, tava muito fake. Aí a galera até pensou em cortar essa cena e dar um perdido na moça, mas como os fãs certamente não deixariam passar e seu destino levantaria questões desnecessárias, aí o pessoal da produção resolveu filmar sacudindo a moça pela janela que nem a Gêmea 2 em capítulo final. Ainda assim, muita gente especula que aquela queda não seria necessariamente fatal e ela pode sim ter sobrevivido. Mas como a gente não viu e não soube, vamos manter as mortes em 17 mesmo. Com Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, a franquia voltou à mediocridade de sempre. Galera pegou todo o acerto do filme anterior e voltou a atacar o Não tem um personagem que preste. Quando não são genéricos, ocos e desinteressantes, são super poderosos em aborrecimento. Em especial a Madame Chilique, que durante praticamente todo o filme não faz nada além de sair correndo pela porta dando piti. Só no final mesmo que ela mostra a que veio. Além disso, o filme ainda passou por aquela censura ferrenha do órgão de classificação indicativa e com isso perdeu boa parte das sanguinolências. Se bem que todos os filmes da franquia, bem ou mal, passaram por isso, né? Inclusive o filme 6, que conseguiu contornar esse problema e ser um bom capítulo. Sem dúvida, o filme se beneficiaria de uma maior sanguinolência, mas não foi a falta dela que fez esse filme ficar ruim. O que fez isso foi sua anemia, repetições preguiçosas, invencionices mal encaixadas e a protagonista aborrecidíssima. A única coisa que se salva, pelo menos ao meu ver aqui, é o Jason super brucutu, ainda mais virado na besta fera, com o aspecto todo trabalhado no farrapo e decrépito graças a uma excelente maquiagem. Pra mim, esse daqui foi o melhor aspecto do Jason sem máscara. Ficou realmente assustador. Curiosamente, o filme fez mais ou menos a mesma bilheteria do antecessor, 19,1 milhões de dólares, e com isso ainda estava valendo pra Paramount continuar investindo nessa franquia. Após o decepcionante desempenho do filme 7, a Paramount começou a levar a sério a crítica de que a repetição estava levando a franquia ao desgaste. E isso abriu portas para que todo mundo resolvesse escrever um roteiro. O diretor do filme anterior, John Carl Buechler, propunha um segundo round da Tina versus Jason após ela sair de um manicômio. A própria atriz Lar Park Lincoln, com seu marido, propôs um roteiro também no qual a personagem dela se tornava uma terapeuta de jovens com distúrbios. E até o ator Kevin Spirtas, que dividiu cena com ela, propôs um roteiro
roteiro também, que na verdade até dizia que o que aconteceu no filme 7 seria tudo um sonho. Mas, quando a Paramount negou um salário maior para Lar Park Lincoln repetir o seu papel, ela caiu fora do projeto e o estúdio decidiu seguir numa direção totalmente nova, sem ninguém voltar da parte 7, incluindo o seu diretor. Mas quem escreveria e quem ficaria no comando agora? Então, eles tinham um cara na mira, que era um tal de Rob Hedden, que já tinha escrito 14 episódios da série MacGyver, Profissão Perigo, para Paramount, e que depois foi chamado para escrever episódios da série Loja do Terror. Nessa circunstância, ele disse que só aceitaria se pudesse dirigir também. Os executivos não gostaram muito não dessa ousadia do cara, mas como eles estavam com muita dificuldade de arrumar escritores, cederam e contrataram o cara, que escreveu 4 episódios e dirigiu 2 dessa série. Aí, como o estúdio gostou do trampo do cara, chamou ele para escrever e dirigir o 8º capítulo de Sexta-feira 13. E essa seria sua estreia no cinema. Mas novamente ele impôs uma condição, que ele pudesse tirar o Jason de Crystal Lake. O produtor Frank Mancuso Jr. topou de cara e inclusive foi ele quem sugeriu Nova York. Tudo certo então, Rob Hedden escreveu o roteiro com o Jason atacando na Big Apple, mas quando jogaram na planilha, as locações deixaram o orçamento caro demais. E aí ele teve que reescrever tudo contemplando o mínimo da cidade possível e alocando boa parte das filmagens em Vancouver, no Canadá. E ainda assim, o orçamento subiu um tico mais e alcançou a marca de 5 milhões de dólares, o maior da franquia até então. Desta forma, com 1h40 de duração, a maior da franquia Sexta-feira 13, a parte 8, Jason Ataca Nova York, chegou aos cinemas estadunidenses em 28 de julho de 1989 e no Brasil, em 15 de novembro do mesmo ano. O filme se passa um ano após os eventos do filme anterior. Depois de uma introdução mostrando partes da cidade de Nova York para alimentar nossa expectativa para a chegada do Jason na cidade que nunca dorme, a ação volta para Crystal Lake. E passando por ali tem um casal no barco se preparando para um fuki-fuki nutritivo. Mas antes, o carinha acha afrodisíaco contar a história do menino Jason que se afogou nesse lago. E depois voltou dos mortos e saiu matando gentes. Ué, mas cadê as deformidades desse Jayzinho no flashback aí? Enfim, depois de contar essa história, o Pimpão tenta assustar a mina com a máscara de hóquei. E você já entendeu o porquê dessa mascrinha aparecer aqui, né? Pois é, a âncora desse barquinho se engancha num cabo de eletricidade submerso que estava em contato com quem? Jason Marinho! Então a âncora acaba dando um cutiu-cutiu no cabo e ressuscita o zumbi brucutu de novo, que sai do lago todo chechelento e cheio de limo, sobe no barco, atrapalha a furufunfagem, leva meia hora encarando, mais meia hora pra levantar o arpão, só pra errar. Ele já foi melhor nessa história. Mas como conta com a passividade absurda das vítimas, chega mais perto pra cravar o arpão de pesca no bucho do bunda seca. Nisso, a mina foge, se esconde e não sei se tá com medo ou se tá segurando pra não rir, mas o Jason é campeão de esconde-esconde, como vocês já viram, encontra a dita cuja e dá um fim nela bem devagarinho. No dia seguinte, a gente é apresentado aos personagens principais dessa bagaça. A professora afetiva, a mocinha mosca morta, cujo critério de seleção da atriz deve ter sido falta de expressividade e presença cênica. Pera, esse tempo todo você ainda não abriu? Gente, vamos acelerar esse negócio. Tá, mas além delas, tem ainda o tutor sacana, que é também o tio da inexpressivazinha. E como eles estão saindo num cruzeiro universitário, tem também o capitão do navio, o assistente do capitão, o filho do capitão, o amigo do filho do capitão e o boxeador, que nada tem a ver com o capitão. Talvez conheça de passagem, assim, de oi, oi. Além de mais uma cabojada de jovem tanto faz que ninguém liga. E de alguma forma que a gente não sabe como, o Jason veio à deriva do Crystal Lake pra cá naquele barquinho e deu um jeito de entrar nesse cruzeiro. Ele já começa as traquinagens com essa roqueira aí, que botou na cabeça que o som da guitarra ficaria melhor na casa de máquinas do navio, só pro Jason aparecer pra botar a guitarra na cabeça dela. Depois é a vez desse sujeito aí que a cara nem aparece. Tava de boas lá na sauna e tomou uma cravada de preda na barriga pra depois o buraco aparecer no meio das peitas, ok. Uma pausa pra protagonista sensal alucinar com a criança afogada, conversar meia dúzia de groselhas, ser jogada do navio pela megera genérica apenas porque sim, e alucinar mais um pouquinho pra não perder o costume. Nisso, esse mala profético plagia o velho profético do filme 1 e diz que geral vai morrer. E a megera seduz o professor velho, que tira umas 5 casquinhas antes de fingir ter consciência e dá um chega pra lá na pirigueta, que só queria filmar a situação pra chantagear o tiozão e passar de ano. E eu nem sei porque eu expliquei isso, já que não vai ter nenhuma importância na trama, porque a mesma já empacota logo em seguida. Vamos só esperar a boa vontade do Jason, que deve ter puxado uma erva pesada de tanto que ele tá lerdo nesse filme.
Ok, foi, podemos seguir. Jason mata o assistente do capitão com a arpãozada que me parece ter sido no toba, e o capitão com a degolada básica, mas eu acho que ele já tava morto porque nem saiu sangue. Aí o filho do capitão vê os corpos e, resiliente que só ele, encara de boas e avisa no alto-falante que o bagulho tá comendo solto no navio. Agora o assassino sai pra caçar a Kelly Hu no início de carreira. Kelly quem? Hu. Isso. Mas quem é Kelly Hu? Ah, tá. É a Lady Letal de X-Men 2. Ah, tá bom. E agora o Jason mostra que, se não estiver olhando, ele teletransporta na cara dura mesmo, porque se ele tem superpoderes é pra usar. Até que, de repente, teletransporta do lado da moça e esgana ela. É isso aí, já foi mais criativo também. E agora chegou a vez da trupe que decidiu caçar o Jason ganhar uma viagem grátis pra Terra dos Pés Juntos. Primeiro, o panaca da filmadora, que mesmo com seu corpo desmilinguido, decide caçar um assassino perigoso sozinho e com uma câmera na mão. Aí ele perde os óculos, se assusta, dá um tiro no mecânico. Boa, garotão! Encontra o Jason e conhece um super choque, não super-herói, a descarga elétrica. Agora veja só, se tivesse no universo do Homem-Aranha, até ganharia superpoderes, mas como tá na franquia errada, só morreu mesmo. E ainda iniciou um incêndio esse filho de uma chocadeira. Agora o amigo do filho do capitão, que entra mudo e sai calado, dá de cara com o Jason. Ah, preciso fugir, o que é que eu faço? Vou subir nesse mastro? Mas o Jason teletransporta até o seu cangote pra arrumar ele lá de cima nos pedaços de ferro. Agora a turma do fim se reúne, encontra o mala profético trocando as pernas e desabando, já foi também pra Tenente Chapéu, e evacuam, não de fazer cocô, mas de fugir. Mas peraí, cadê aquelas 100 e poucas pessoas que estavam no navio quando ele zarpou? Deve ter evaporado. E lá vai o quinteto remando mar adentro até que encontram ela. Não, a Estátuas da Liberdade, Sons. Mas se você pensa que ele vai pra Nova York agora, pode tirar seu pangaré do sereno, porque ainda vai ter mais meia hora de perseguição no pier. Isso aí, o galeria atraca e logo depois quem chega é o Jason, que pelo visto aprendeu a nadar, que bom pra ele. Aparecem dois estereótipos ambulantes de meliantes que raptam a inexpressiva pra fazer coisa errada com ela. Até injetam uma dorguinha nela, mas na hora H não fazem não porque o Jason aparece. Dá uma seringada que atravessa o primeiro depravado e aí chega o segundo, dá um tiro no Jason e não acontece nada. Dá 2, 3, 4, 5, não acontece nada e por alguma razão inexplicável ele acha que 6 é o número mágico se ele se aproximar um pouco mais. Mas como não era, tomou um babau. Eu achei pouco. Mas se aveste não, que agora vai. O boxeador tenta escapar e sobe num telhado, mas como o bandido vem atrás, ele decide enfrentar no murro mesmo. Lasca o sopapo no bicho. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 bofetes, mas só consegue ferrar a mão, ficar esbaforido e receber um olhar de desprezo do Jason. Mas isso não impede ele de desafiar o seu algoz dizendo: Take your best shot. Motherfucker. E sabe o que acontece? Caralho! A cabeça do cara desmontou que nem boneco de comandos em ação falsificado. Nesse momento, o quarteto restante é acudido por um tira, mas ao entrar na viatura, se deparam com a cabeça do pugilista, gritam, Jason pega o polícia, teletransporta pro meio da pista, a inexpressiva acelera, arruma o carro pra cima, segue dirigindo, mas alucina com um jeizinho lento, lasca o carro no muro e escataplay, fitibou, fitiplimba. Todos escapam, exceto a professora afetiva, que a moça leva aí bem de boas, tranquila e calma, e olha pra uma poça de lama e vê um flashback de quando era criança. Ela tá dograda, então foi isso. No qual o tio sacana tenta ensinar ela a nadar e ruma a coitada no lago, onde é atacada por um moleque xixelento. Ela foi atacada pelo Jason na infância. Na boa, por que esses realizadores chimbuias ficam tentando forçar essas conexões nada a ver? Mas enfim, Jason se levanta e vai atrás do tio sacana, que tenta fugir, mas como o Karma é um moleque peralta, Jason ensina ele a nadar num tonel de chorume, mas não aprende não. E morrem. Agora sobrou só o casal sem sal, e assim, com uns 15 minutos para acabar o filme, eles finalmente chegam a Nova York propriamente. Entram no metrô, acham que estão a salvos, mas não estão não, porque lá vem o Jason que implicou tanto com eles que ignora o resto do povo tudo. No máximo dá só um chega pra lá e segue o rumo. Então eles puxam o freio de emergência, saem do trem, Jason vai atrás, o carinha pula em cima do Jason cai nos trilhos e toma um choque da boba. Faleceu? É o que o filme quer que você pense, mas não. A dupla sobrevivente chega na Times Square, Jason aparece, admira a Times Square, chuta um microsystem, é xingado, mostra a cara, é desxingado, a dupla pede ajuda no restaurante, Jason quebra a porta, sacode um marmanjo, encurrala os dois jovens num beco, eles descem pelo bueiro, e o Jason atrás, fogem pelo esgoto, e o Jason atrás, encontram um operário, e o Jason na frente, pra subverter a expectativa. E sobrou foi pro operário, tadinho. Mas agora a inexpressivazinha aproveita que o Jason se distraiu e taca ácido na cara dele. Por que tem ácido num balde dando sopa no esgoto?
Jason tira a máscara, mostra sua maquiagem feita com papel machê, a dupla tenta subir por outro bueiro e nessa hora, o gênio da conveniência veio fazer um favor, trazendo uma enchente de água tóxica que limpa o Jason tão bem limpado que ele volta a ser criança. E sem deformação. O filme não se decide mesmo, se é deformado se não é os dois, ao mesmo tempo. Dane-se. Então, o casal se beija, se abraça, feliz da vida, relevando todo mundo que morreu nessa noite. E fim dessa desgraça. Como todos os compadres que tiveram na pele do Jason nunca aceitaram voltar, a produção presumiu que Kane Hodder também não iria querer e tentaram achar um cara local no Canadá, até acharam um cabra grande chamado Ken Kirzinger, que parecia bem adequado. No entanto, o Kane Hodder insistiu para voltar ao papel, que deixou eles surpresos, e aí eles acabaram deixando o novato como dublê em algumas cenas, e ele até fez uma participaçãozinha de cara limpa no final. Ele é aquele marmanjo que o Jason sacode no restaurante. Mas futuramente, o Ken ainda seria o Jason titular um pouco mais à frente na franquia. Esse filme não faz muito jus ao título, já que Jason ataca em Nova York, mas Nova York quase não aparece, já que o estúdio não queria bancar as despesas das locações em Nova York. Acabou então que todas as cenas nas docas, esgoto, becos e lanchonete foram filmadas em Vancouver. Nem a perseguição dentro do metrô foi em Nova York. Basicamente, o que filmaram na cidade que nunca dorme foram as cenas da Times Square, mas só esse aperitivo da cidade grande maravilhou o Kane Hodder. Mesmo que o filme tenha sido chamado falsamente de Ashes to Ashes, outra música do David Bowie, pra não chamar atenção, não é como se a Times Square fosse um local pacato, né? E como encheu de gente fora da área de contenção, a galera ia ao delírio quando Hodder, devidamente caracterizado, apenas virava a cabeça lentamente pra eles de forma intimidadora. Durante as gravações da cena de boxe contra o Jason, como o Kane Hodder tava cheio de enchimento e era um cara durão, ele disse pro seu colega de elenco Vincent Craig Dupree dar tudo de si e lascar o murro de verdade. E assim o homem fez e machucou as mãos de verdade, enquanto o Hodder tancou legal as porradas. O cara era dedicado, tanto que no trecho final, em que o Jason solta um monte de água pela boca, ali não foi efeito especial não. Hodder botou um monte de água pra dentro pra conseguir vomitar na hora H, todo trabalhado no La Fênix. O filme tem alguns easter eggs, pra gente não ficar até amanhã eu queria destacar 3. O primeiro é o símbolo enorme do Batman que aparece na Times Square. Esse era um painel real do lugar que estava divulgando a chegada do primeiro filme do super-herói nos cinemas. O segundo easter egg é uma pichação num pôster do trem quando o carinha puxa o freio de emergência. Ali diz Jason vive. O que isso quer dizer? Não sei, algum profeta previu que o Jason passaria por ali. E o terceiro é que o cruzeiro se chama Lázaro, que é o nome de um personagem bíblico que foi trazido de volta dos mortos. Assim como o Jason. Mas eu acho que diferente do Jason, ele não saiu por aí matando jovens não. Assim espero. Charlene Martin, a megerinha, ficou constrangida de fazer as cenas com as peladices de fora. Pra deixar ela mais à vontade e mostrar como isso era fácil, o diretor Rob Haddon botou a bunzanfa pra fora e entrou no chuveiro cenográfico. No dia seguinte, quando os produtores assistiram o material bruto, não entenderam nada porque que o diretor tava nu com a mão no bolso do chuveiro passando instruções pra atriz. Pelo menos a atriz não levou a mal não viu nada de abusivo nisso e achou até engraçado, dizendo que realmente ficou mais tranquila depois disso. E outra que teve problema com nudez foi a mocinha. É que os realizadores queriam subverter essa ideia de mocinha virginal, que não tira roupa, que não sei o quê. Eles só esqueceram de escalar uma atriz que concordasse com isso. Aí chegou a hora da cena, a Jensen Daggett não quis. O diretor até argumentou que outras atrizes notáveis fizeram nudez e não tiveram danos na carreira, mas ela negou. Então faz só um topless? Não. Tá, então só tira a blusa, fica de sutiã mesmo. Nem a pau juvenal. Então não foi dessa vez que subverteram o clichê da mocinha pura e casta. Para se prepararem pro papel e se entregarem de jeito, a maior parte do elenco fez uma maratona de Sexta-feira 13 das partes 1 a 7 nas vésperas das filmagens. Eles imaginaram que isso poderia fazer eles aprenderem, deixar suas performances melhor e o filme também ganhar com isso, mas acho que dessa vez não foi não. Quem sabe na próxima. Muitos dos atores se questionaram como o barco em que o Jason tava teria saído do Crystal Lake e entrado no Oceano Atlântico. Tudo bem que o estado de Nova Jersey é do lado do estado de Nova York, mas o Crystal Lake é um lago, e um lago tem porção de água fechada por todos os lados, ou seja, não tem saída para o mar. Mas a verdade é que ninguém do elenco ousou levantar essa questão, porque eles estavam nas nuvens com a possibilidade de estar nesse filme. E a contagem final de corpos de Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca um navio, Nova York, é 20 corpos. E com isso a gente tem um novo recorde na franquia.
Além dos problemas de sempre, repetição, personagens qualquer coisa, subtramas desinteressantes, mortes pouco sentidas e sem consequência, Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca Nova York, ainda vai além com as desgrumelagens. Primeiro que força com uma conexão da mocinha com Jason no passado e pra quê? É só uma invencionice gratuita e fake. Depois reinventam a mitologia a troco de nada. Parece que os realizadores nem se dão o trabalho de assistir aos filmes anteriores pra manter um mínimo de coerência. O menino Jason não era deformado antes de morrer, mas como um fantasma ele ficou deformado. E ainda fica fazendo aquelas aparições aborrecidas o tempo todo e na boa. Talvez seja o calor do momento, mas pra mim esse 8º capítulo tem a pior direção de todas até agora. É muita solenidade pra tudo, uma demora pra tudo, vácuos em diálogos horrorosos, uma coreografia de cena capenga e por muitas vezes amadora até. De um jeito que parece que os atores não tiveram ensaio, não sabem o que tem que fazer e é tudo gravado no improviso. Sem falar que o Jason parece que tá com preguiça, já que espera pra agir de um jeito chato, sem um suspense bem construído, ele fica só demorando mesmo pra agir. E a maquiagem? Gente do céu, podre! Parece papel machê, gente. Sem falar que a grande ideia do filme pra se diferenciar dos demais era o Jason atacando em Nova York e aí os produtores forçaram 75% do filme num barco. Não tem dinheiro pra fazer? Não vende gato por lebre, pelo menos? O mais louco é que a gente vai ficando frustrado e se acostuma com a frustração e começa a torcer pro filme se encaminhar logo pros finalmente porque já tá ficando chato. Aí quando eles chegam em Nova York, 75% desse trecho se passa no pier. E quando chegam em Nova York mesmo, na cidade mesmo, aí eu já nem queria mais. Agora deixa pra lá. Resultado, geral se frustrou com essa enganação e a porcaria que foi esse filme, rendendo a pior bilheteria da franquia até então. 14,3 milhões de dólares. Então, depois desse fracasso, a Paramount decidiu licenciar os direitos de produção para New Line Cinema. E o que é que a New Line Cinema fez com a franquia? A gente vai descobrir na próxima semana, porque essa novela ainda não tá perto de acabar. Conto com a presença de vocês, tem sido muito divertido fazer essa série de vídeos, então eu espero que vocês estejam curtindo também. Bom, por hoje é só, é isso, valeu, tchau!